domingo pela manhã, estou aqui pensando no nosso país e no que reflete na nossa economia, na nossa política, as eleições do Trump nos Estados Unidos. O Trump ganhou a eleição com um discurso homofóbico, misógino, discriminando as minorias, os muçulmanos são bandidos, os brasileiros e os latinos são porcos. Um discurso realmente terrível. Mas se suportou também no emprego americano, que, segundo ele, desaparece com a tal da globalização, os capitais investindo em outros países. E ele se propõe a evitar que isso continue acontecendo. Por exemplo, ele diz que se a Apple for para a China, ele coloca uma taxa de 35% da entrada de produtos da Apple nos Estados Unidos e inviabiliza essa produção. Segundo ele, quando estas empresas americanas saem do país, elas vão dar emprego lá fora. E essas empresas, nesse processo de globalização, de domínio absoluto do capital, não fazem nada mais do que procurar países onde os impostos sejam muito baixos e a mão de obra aviltada, que os salários sejam miseráveis. Não há nenhuma preocupação com o emprego americano, mas apenas com o lucro deles. Esta é a posição do Trump. Agora, o Temer e a tal da ponte para o futuro, o que pretendia fazer no Brasil? Bom, de uma forma completamente equivocada, faz uma análise errada da crise e se propõe a entrar pesadamente na globalização, criando no Brasil o Estado mínimo, o Estado que não influencia na economia. Eles se propõem também a transformar o Brasil no celeiro do mundo, a vender terras brasileiras para estrangeiros, abrindo mão do domínio do território na produção agrícola. Agricultura intensiva, de alta tecnologia, que libera mão de obra ao invés de empregar. Então, estariam com um projeto de criar o celeiro do mundo com um povo que não tem o que comer. Além disso, se propõe a acabar com todas as garantias dos trabalhadores, liquidar a CLT, é o conveniado sobre o legislado, baixando impostos e eliminando impostos sobre o capital, como aliás já existe hoje no Brasil. O Brasil e a Estônia são os dois únicos países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendo de capital. Como é que a política do Trump vai influenciar no Brasil? O Trump não vai poder fazer nos Estados Unidos tudo aquilo que ele anuncia. É claro que o investimento das empresas americanas fora dos Estados Unidos gera empregos lá fora. Mas uma boa parte desses empregos, talvez a metade dos empregos que os americanos perdem, que são gerados fora do país, são negócios intraempresariais. São empresas que se estabelecem fora dos Estados Unidos, mas que comerciam entre elas. 50% do desemprego são empresas que fazem o comércio intraempresa. E essas empresas são ligadas ao Partido Republicano. Dificilmente o Trump poderá levar a cabo a sua política. Até porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quem define a política externa americana é o Congresso e não o presidente. Aqui é o Executivo. No nosso sistema brasileiro é a Presidente da República que define a política. Então, o natural é que o Trump passe a demonizar os imigrantes, os latinos, os muçulmanos, mas ele vai ter que fazer alguma coisa em relação ao emprego americano. Então, ele não poderá fazer isso com a China, por exemplo, porque as empresas republicanas são as que investem na China. E tem um problema geopolítico também. Se ele abandonar o comércio com a China, os investimentos chineses, ele deixa a China na mão da Rússia. E há essa perspectiva da preocupação americana com isso. Então, ele vai evitar investimentos norte-americanos na Aliança Transpacífica, na América do Sul, por exemplo. Isso detona definitivamente
pelo menos do ponto de vista teórico, que eu nunca acreditei que isso se viabilizasse, a política do Macri e do Temer. Porque este sonho, essa bobagem do Temer, da Ponte para o Futuro, do Serra, de investimentos internacionais, do capital entrando no Brasil porque o povo está escravizado, porque existem salários baixíssimos, porque não cobramos impostos, porque temos aqui o Estado mínimo, a liberalidade econômica absoluta, não se viabilizará nem teoricamente, porque o Trump vai ter que cortar essa saída de capitais americanos de uma forma ou de outra. E o dólar vai se valorizar. Eu não tenho dúvida disso, porque os americanos vão precisar do dólar para a sua própria economia. Então, o que eu vejo é que a eleição do Trump, se bem que o Trump não poderá fazer exatamente aquilo que disse na campanha, aquelas bobagens, aquelas boçalidades conceituais sobre mulheres, sobre homossexuais, sobre imigrantes, sobre muçulmanos, ele vai ter que dar uma resposta de emprego para o povo americano. E ele corta as asinhas do Macri e corta as asinhas do Temer nesse trabalho de Estado mínimo, de impostos baixíssimos, de fim de garantia trabalhista e de prática escravização do povo brasileiro. Então, a proposta do Brasil, celeiro do mundo, não se viabiliza. E a entrada de capitais, a entrada súbita, massiva de capitais, sonhada por esses nefelibatas do liberalismo econômico, também não vai funcionar. Portanto, minha gente, acabou, até do ponto de vista teórico, do ponto de vista idealístico, essa história de Estado mínimo no Brasil. Esse governo, com esta política, na minha opinião, dura muito pouco. E é preciso que as forças políticas reajam raciocinando e reajam também se mobilizando. O Congresso está uma vergonha, fisiologia absoluta. Vota qualquer coisa. Votou a 241. Eu, com senadores da oposição, economistas, fiz uma bem estruturada defesa da política nacionalista e contra o entreguismo. Eles sequer quiseram escutar. Eles estão votando em função dos cargos que conseguem, das nomeações que realizam em empresas, das suas emendas e tudo mais. Agora, um comentário também sobre esta loucura da repatriação. A coisa funciona assim. O sujeito rouba no Brasil, só nega imposto, ou tem dinheiro mal havido, justifica isso de uma forma ou de outra e primeiro manda para fora, depois justifica de uma forma ou de outra, porque fora do Brasil os juros não valem mais nada. A rolagem da dívida americana é feita por 0,25, 0,50. Aqui a taxa Selic básica é 14 e ainda tem debêntures lá em cima. Daí ele repatria esse dinheiro, paga 15% e aplica ou pela taxa Selic ou pelas debêntures. Num ano ele ganha 6 ou 7%, além dos 15% que ele já pagou de imposto de renda e taxas. Minha gente, é a legalização da patifaria. A impressão que a gente tem é que são os patifes e os canalhas que estão mandando na economia brasileira. Minha gente, é o que eu queria conversar com vocês hoje pela manhã. O Trump inviabiliza, pelo menos teoricamente, as bobagens neoliberais do Macri e da Ponte para o Futuro do Temer e desses economistas alucinados que formularam isso estão prejudicando o Brasil e o nosso povo. Vamos ver o que dá isso tudo. Mas o importante é que a gente continue discutindo, tentando esclarecer e que não fujamos da luta. Precisa haver uma resistência, senão eles nos jogam num processo praticamente de guerra civil, de pobreza absoluta, de humilhação do trabalho, de supervalorização do capital vadio. Enfim, a contradição é entre o trabalho e o capital produtivo. Capital que investe, que cria uma fábrica, que dá emprego, que produz bens, e o trabalho, aliados. E o capital vadio do outro lado. É esse capital financeiro que não produz nada, que não produz um botão, uma camisa, a peça de uma máquina e quer mandar no mundo. É o mamon da Bíblia. E mamon, insisto mais uma vez, não é Deus nem diabo.
Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. É o capital vadio tentando viabilizar a globalização e ignorando as pessoas, os direitos, a sociedade, a fantasia de vida de cada um dos brasileiros e dos cidadãos de todos os países. O Trump, com toda a sua boçalidade teórica a respeito dos direitos civis e de tudo mais, se elegeu porque ele disse aos americanos que ia defender o seu trabalho. É trágico assim. Mais ou menos o que o Hitler fez na Alemanha, né? Transformou os judeus no inimigo do povo alemão. O Trump quer transformar os imigrantes, os latinos, as minorias em inimigos. Mas vai ter que dar uma solução econômica, pelo menos em parte, para justificar o seu discurso. E essa solução econômica arrebenta com as asneiras da Ponte para o Futuro no Brasil e do Macri na Argentina. Valeu, minha gente.